Vamos lá fazer uma questão do Enem 2017, a questão 164 da prova azul. Para essa questão a gente vai precisar saber de razão, proporção, frações, formatos numéricos, tá certo? E a gente vai ter que entender um pouquinho de interpretação, assim como toda a questão do Enem, lógico. Mas vamos lá. Ela diz o seguinte: a historinha é a velocidade constante que os motoristas percorrem às cegas quando eles estão digitando alguma mensagem no celular, tá certo? Então ela diz assim, que uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem, tá? Então a distância é proporcional ao tempo. Depois ela diz que considere que isso de fato aconteça e dois motoristas X e Y, eles têm a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Ou seja, é para você comparar as duas situações, já dá para entender. E aí ela fala que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto ele digita corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y fazendo a mesma tarefa para a mesma mensagem, na mesma velocidade. Então, é realmente uma comparação. A pergunta é: qual é a razão entre as distâncias percorridas às cegas, ou seja, enquanto eles digitam as mensagens, por x e y nessa ordem? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender um pouquinho é que existe uma relação entre distância e tempo. Qual é? É dada por essa frase aqui, ó. A distância é proporcional ao tempo. O que é que eu posso entender dessa frase? Eu posso entender que a distância, eu chamar de delta, é igual ao tempo. Quando você fala que alguma coisa é proporcional ou diretamente proporcional, quer dizer que ela é igual, ou seja, você vai colocar uma sendo igual a outra. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. O que é que eu vou fazer agora para entender a relação entre distância e tempo? Ele me deu algum valor para a distância? Se você ler a questão, você vai entender que não. Então eu vou chamar de d de x e d de y, sabendo que a pergunta foi a razão entre essas duas. Então eu quero saber isso aqui, certo? Só que ele me deu alguma coisa em relação ao tempo. Ele disse que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o celular corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y. Então eu vou colocar aqui 25% do tempo de Y, tá certo? Ele não me deu o tempo de Y. Então o tempo de Y é o tempo de Y. Eu vou chamar de tempo de Y, certo? E o que é que eu estou demonstrando aqui? Eu tenho uma relação de igualdade. Essa distância de x é igual a isso. Por quê? Por causa disso daqui. A distância é proporcional ao tempo. Então d é igual a t para y e para x, tá certo? Então, o que é que isso me leva a ter aqui? Eu tenho outra razão. Eu posso estabelecer essa razão aqui, ó. 25% de y, aliás, de tempo de y, do tempo de y, vamos botar do aqui, do tempo de y sobre o tempo de y, tá certo? O ponto necessário para você entender como é que se faz essa questão é esse aqui, tá? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai copiar essa partezinha e vai fazer a parte do cálculo, tá bom? Como é que a gente vai fazer a parte do cálculo? Como qualquer fração. Então, vamos lá. A gente tem que saber também de porcentagem, tá? Esqueci de botar aqui em cima dos termos, mas está considerado aqui, ó, 25%. 25% é igual a 0,25 do. Quando você vê do, você tem que lembrar do di mais ó. Isso aí já é português um pouquinho, mas aqui ó, tem o di. Quando a gente tem o di, isso é sempre multiplicação, tá? Quando a gente tá com 25% de ou do tempo de y, a gente vai multiplicar 25% vezes o tempo de y. E esse tempo de y aqui de baixo, eu vou poder colocar ele aqui assim, ó. E aí o que acontece? Eu posso simplesmente cortar esse tempo de y com esse tempo de y e eu vou ter como resultado 1. Então aqui eu teria igual a 0,25 vezes 1, que é igual a 0,25. 0,25 é igual a 25 sobre 100. E aqui eu posso simplificar por 25, que é o MDC desses dois. E aí agora meu resultado vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 4. Então minha resposta estaria na letra B, 1 quarto. A palavra-chave para você entender essa questão daqui é essa daqui, ó, proporcional,
que permite a gente estabelecer essa relação daqui. E aí a gente consegue fazer todo o resto, tá? Então, ó, a distância é igual ao tempo. Não tem muito número nessa questão. É mais realmente o conceito de proporção, tá bom? É isso. Valeu, falou.